Pessoal, vamos aqui para a questão 156, né? Na questão 156, nós temos um problema que vai envolver bastante geometria e além de geometria, também vai envolver função afim, tá certo? Então vamos aqui, ó. Uma empresa deseja construir cilindros retos para armazenar seus produtos fluidos de forma mais efetiva e organizada. Para isso, o projeto foi feito priorizando o conhecimento da altura em que o cilindro fica vazio para o melhor monitoramento do armazenamento. Observou-se que o volume líquido Vx em função da altura vazia x varia conforme o gráfico, né? Então a gente tem aqui o nosso cilindro, né? Nós temos aqui o nosso cilindro e nós temos aqui a variação do volume, né? Conforme o líquido vai se esvaziando, tá certo? Aqui esse x representa a altura que foi esvaziada, tá certo? Então, à medida que o tempo for passando, né, esse x ele vai se tornar exatamente a altura do nosso cilindro, beleza? Então, voltando aqui, vamos ver o que é que se pede, né? Deseja-se reservar um terreno quadrado para a construção do cilindro cujo lado seja igual ao diâmetro da base do cilindro. Dessa forma, a área reservada será. Então, o que acontece aqui, né? Será utilizado um terreno, né, de forma quadrada para a construção desse cilindro aí, tá certo? De forma que o diâmetro desse cilindro aqui, ó, esse diâmetro, seja o mesmo valor, né, para o lado do quadrado. Esse diâmetro aqui em azul é o valor do lado do quadrado, tá certo? Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo inicial, né, é encontrar o diâmetro desse cilindro, tá certo? Para depois que encontrar o diâmetro do cilindro, né, nós podemos calcular aqui qual será a área desse quadrado, né? Porque o diâmetro vai ser exatamente o lado do nosso quadrado, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver esse problema aqui, né? Como é que a gente pode encontrar o diâmetro desse cilindro? Bem, então, inicialmente a gente vai lembrar, né, do volume de um cilindro, né? Como é que eu calculo o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é calculado da seguinte maneira: o volume é igual à área da base vezes a altura do cilindro, tá certo? Só que a base de um cilindro é um círculo, né? Então aqui, ó, nós temos um círculo, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Como é que eu calculo a área de um círculo? Então nós vamos ter que a área de um círculo é calculada por π vezes o raio ao quadrado e multiplica pela altura para encontrar o cilindro, beleza? Então, nós temos essa regrazinha aqui que vai nos ajudar bastante na resolução do nosso problema para encontrar o diâmetro, né, do nosso cilindro. Só que antes de usar essa regra, né, nós vamos ter que utilizar esse gráfico aqui do lado, né? Nós vamos ter que utilizar esse gráfico aqui. Por que é importante utilizar esse gráfico? Porque esse gráfico ele vai nos dar exatamente, né, o seguinte, ele vai nos dar exatamente quem é o volume do nosso cilindro e quem é a altura do nosso cilindro, tá certo? Então percebam que nesse gráfico aqui a gente tem uma relação entre volume e x. O que é esse x? Como eu falei anteriormente, esse x vai representar a altura de, vamos dizer assim, esvaziamento, tá certo? A altura que foi esvaziada do nosso cilindro. Então, quando o cilindro estiver totalmente esvaziado, ou seja, quando o volume se tornar zero, a gente vai ter a altura dele, que vai ser esse pontozinho bem aqui, tá certo? Então, o nosso objetivo é encontrar dois pontos nesse gráfico. Primeiro, quem é a coordenada y desse ponto. Segundo, quem é a coordenada x desse ponto. Por quê? A coordenada y desse ponto vai nos dar o volume do cilindro. E a coordenada x desse ponto vai nos dar a nossa altura do cilindro, tá certo?
Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar a equação dessa reta, né? Da reta que representa aí o gráfico do volume pela altura, né? Tá bom? Então, como é que eu faço isso? Como aqui eu tenho uma reta, né? Nós podemos lembrar aqui que a equação de uma reta, né? Ela é dada pela seguinte forma: y igual a mx mais n, tá certo? Em que esse m ele é chamado para a gente de coeficiente angular e esse n ele é chamado de coeficiente linear, beleza? Tranquilo, então eu vou achar o m e o n dessa equação aqui, né? Essa equação da reta. Como é que eu faço isso, né? Para encontrar o m é muito simples, né? Para encontrar o m a gente pode utilizar essa regrazinha aqui, ó. Y de B menos Y de A sobre x de B menos x de A. O que é que isso significa? Significa que eu vou pegar dois pontos dessa reta, né? Eu vou apagar aqui para ficar melhor. Vou pegar dois pontos dessa reta. Um ponto eu vou chamar de A e outro ponto eu vou chamar de B. E depois eu vou substituir aqui. Tá certo? Então, por exemplo, ó, vou aproximar aqui, ó. Eu tenho esse pontozinho aqui. Eu posso chamar ele de ponto A. Quem são as coordenadas desse ponto? O x desse ponto aqui é 2. E o y desse ponto aqui é 12π. E eu posso pegar esse ponto aqui e chamar de ponto B. O x desse ponto aqui é 4. E o y desse ponto aqui é 4π. Beleza? Pronto. O que eu faço agora? Só substituo aqui para encontrar, né? Deixa eu organizar aqui de modo a ver a questão toda. Só substituir aqui para encontrar o coeficiente angular inicialmente. Então vamos lá. O m é igual ao y de b. O y de b é 4π. E o y de a é 12π. X de b. O x de b é 4. X de a. O x de a é 2. Então o m ficaria sendo 4π menos 12π menos 8π dividido para 2. Então aqui ficaria sendo meu m. Meu m ficaria sendo menos 4π. Pronto. Esse aqui, né, é o valor do coeficiente angular dessa reta que a gente acabou de trabalhar. Beleza? Como é que eu faço agora para encontrar o coeficiente linear? Bem, se eu já tenho um angular, para achar o linear é muito simples, né? Basta a gente pegar a equação, né? Qual é a equação? A equação é y igual a mx mais n. Quem é o meu m? Menos 4π. E o x, vou repetir. E o n eu não sei quem é. Só que percebam que aqui, né? Esse x e esse y representam um ponto da reta. Então basta pegar um ponto da reta e substituir, né? Por exemplo, eu posso pegar o ponto A, né? Vou pegar aqui o ponto A e no lugar do x na equação eu vou colocar 2, no lugar do y eu vou colocar 12. Beleza, então vamos lá. No lugar do y eu coloco 12, 12π. No lugar do x eu coloco 2, que é o x, né? Mais n que eu não sei quem é ainda. Então, 12π é igual a menos 4π vezes 2, 8π. Só que aqui fica negativo, né? Menos 8π mais n. Tá certo? Manipulando aqui a equação, eu vou ficar aqui 12π mais 8π é igual a n. Ou seja, o meu n vai ser 20π. Pronto, o que significa esse 20π, né? Esse n sendo 20π. Na função afim, né? Ou na equação da reta, esse n aqui, ele é justamente o ponto em que a função passa no eixo y, tá certo? Ou seja, a minha função passa no eixo y no valor 20π.
Então, quando você vem aqui para o seu gráfico, né? Vou apagar aqui porque a gente já trabalhou com esses valores. Significa que esse carinha aqui em cima, ele é 20π, certo? Então, o volume do meu cilindro, ele começa exatamente aqui, ó. Quando o x é zero, né? Quando não se esvaziou nada, significa que o volume está total, ou seja, o volume começa exatamente aqui no 20π, tá certo? Então, essa informação me diz que o volume total desse cilindro é 20π metros cúbicos, beleza? Então, essa é a primeira informação que a gente tira aí da nossa função afim. Agora, o meu objetivo é encontrar esse carinha aqui, ó, esse pontozinho aqui no eixo X. Quando eu encontro esse ponto no eixo X, eu vou ter exatamente quem? Vou ter exatamente a altura do cilindro, né? Porque é o momento em que o volume se torna zero, né? Quando o volume se torna zero, eu tenho a altura total, né? Que é a quantidade X que foi esvaziada, ou seja, o H, tá bom? Como é que eu faço para encontrar isso, né? Deixa eu voltar aqui. Nós já sabemos que a nossa função, né? Nossa função ou nossa equação é y igual a menos 4πx mais o n. Só que quem é o n? O n é 20π. E eu quero saber exatamente o local em que ela toca o eixo X, né? Quando eu pego uma reta e eu quero saber o local em que ela toca o eixo X, basta colocar o meu y sendo zero, né? Porque todo ponto que toca o eixo X, o y dele é zero, tá certo? Ou então você pode pensar nisso como uma função afim e encontrar as raízes da função afim. Para encontrar as raízes de qualquer função afim, você pega a sua função afim igual a zero. No caso aqui, o meu y seria zero. Então, vou pegar aqui, ó, menos 4πx mais 20π igual a zero. Tem uma equação do primeiro grau, né? Eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Então, vai ficar assim, ó, 20π. Estou passando o menos 4πx para o outro lado, né? Para não ter que multiplicar por menos 1. 4πx. Aqui, como tem π nesse membro e nesse membro, eu posso cancelar. Então, portanto, né, o meu x vai ser, né, 20 sobre 4. 20 sobre 4 nos dá resultado 5, né? Significa que o x, né, significa que esse pontozinho, né, bem aqui embaixo, né, esse pontozinho bem aqui é 5, tá bom? Ou seja, a altura do meu cilindro, é 5 metros. Tranquilo? Pronto, agora fica outra de boa. Por quê? Porque eu posso voltar aqui nessa minha fórmula, né, nessa fórmula inicial que eu apresentei para vocês, essa fórmulazinha bem aqui, e substituir os valores para encontrar o raio. Tá bom? Como assim? Vamos lá. Ó, eu tenho que o meu volume, vou substituir aqui, ó, o meu volume é 20π. E o meu raio, eu não sei quem é, eu quero descobrir quem é ele. E a minha altura é 5. Beleza? Como a gente fez anteriormente também, ó, esse cara posso cancelar com esse, né? O que é que resta pra gente? Resta pra gente 20 sobre 5 igual ao raio ao quadrado. Portanto, o raio ao quadrado é 4. Logo, né, o meu raio é 2 metros. Tranquilo? Só que eu não quero o raio. Por quê? Porque ele diz aqui que o diâmetro da base do cilindro, né, é igual ao lado do quadrado, né? É igual ao lado do quadrado. Ó, ele fala o seguinte: deseja reservar um terreno quadrado para a construção do cilindro cujo lado, ou seja, o lado de quem? O lado do quadrado seja igual ao diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio.
Então, o diâmetro nesse caso vai ficar 2 vezes 2, porque o meu raio é 2. Então, meu diâmetro ficaria sendo 4 metros. Ou seja, nós vamos ter que construir um quadrado de lado 4 e encontrar a área dele. Como é que encontra a área de um quadrado? A área de um quadrado é o lado ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. Então, a área do quadrado seria 16 metros quadrados. Resposta correta aqui para a gente, 16 metros quadrados, item C, tá bom? Então, essa questão seria uma questão de nível difícil, tá certo? Porque ela aborda a interdisciplinaridade entre dois temas, que é geometria espacial e função afim, e envolve muitas manipulações, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até o nosso próximo vídeo.